Oi, pessoal. Eu sou o professor Carlos André Ricarte, professor de Bioquímica Fundamental da Universidade de Brasília. Então, essa aula ela foi feita para os alunos da turma B do Bioquímica Fundamental durante a quarentena aí que estão passando por causa do coronavírus. Espero que vocês estejam muito bem, né, em casa, e essa aula teria a intenção de manter vocês a par do assunto, né, da nossa disciplina, e irem aproveitando o tempo da melhor maneira possível. Nós já vimos uma aula de água, né, presencial, e agora nós vamos passar para falar sobre pH e tampões. Essa pergunta inicial, qual é o pH da água, ela remete à aula passada de água, e remete aqui, no caso, à estrutura da água que nós já vimos, né, a água tem a fórmula química H2O, como todos sabem, composta aqui por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Tem diferentes eletronegatividades, o oxigênio e o hidrogênio, né? Então, existe aparecimento de cargas parciais positiva no hidrogênio e negativa no oxigênio. E esse aparecimento de cargas parciais, recordando, né, que promovem a surgimento das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, sendo que uma molécula de água pode fazer até 4 ligações de hidrogênio com moléculas vizinhas, como nós vimos na aula passada. Agora, qual é o pH da água? O pH da água, eu acho que vocês estão na cabeça já com o número, né? Mas vamos aguardar um pouco para a gente comentar mais sobre esse assunto. Porque antes de falar o que é pH, ou o que é o pH da água, nós temos que definir o que é pH. Então, pH é uma abreviatura do termo que chama-se potencial hidrogênio-iônico. Então, ele seria uma escala numérica que indica a acidez ou a alcalinidade de uma solução aquosa. Né? Quão ácida ou quão alcalina é uma solução aquosa é uma medida que o pH nos proporciona. O pH, normalmente ele é definido matematicamente, e ele é definido por essas duas equações, que na verdade são a mesma equação. Aqui nós vemos que o pH ele pode ser definido como menos log da concentração de H+. O log aqui é o logaritmo na base 10. Ou nós podemos também descrever o pH como sendo o log do inverso da concentração de H+, ou seja, de 1 sobre concentração de H+. A gente sabe que isso é uma propriedade do logaritmo. Quando você inverte o sinal que vem antes do log, você tem que inverter a fração que vem após, né? O numerador e o denominador são invertidos. Por isso que menos log da concentração de H+, é igual a log de 1 sobre concentração de H+. Tá? Isso é uma propriedade do logaritmo. Já que nós estamos falando de logaritmo, né, eu sei que na primeira aula, perguntei quem é que tem medo de matemática, e muitos falaram que tem medo. Tal. Não sei se é exatamente medo do logaritmo, mas só lembrando qual é a lógica do logaritmo. Então aqui eu tenho descrito log numa base, que está sendo chamada a base A. Normalmente, no caso do pH, vai ser base 10. Esse log de um número, que a gente vai chamar de logaritmando, que aqui está como B, é igual a x. O x, esse resultado, é o logaritmo. O que é o logaritmo? É um número ao qual essa base, sendo elevada a esse número, vai dar ao resultado o próprio logaritmando, que é o B. Um exemplo matemático, a gente vê o seguinte. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o log de 100 na base 10, ele é igual a 2. Por que ele é igual a 2? Porque 2 é um número, né, em que o 10, que é a base, elevado a ele, 10 elevado ao quadrado, dá 100. Então, o log de 100 na base 10 é 2. Se eu
se fizer uma outra pergunta, qual é o log de 1 sobre 1000? 1 sobre 1000 é 10 a menos 3. Qual é o log de 10 a menos 3? Qual é o número que, se eu elevar o 10 a ele, vai me dar menos 3? Né? E aí a gente vê que seria qual é o número pelo qual eu elevaria 10 e daria 1 sobre 1000, ou 10 a menos 3. Né? Então, esse número é o menos 3. 10, que é a base elevada a menos 3, que é o logaritmo, me dá 1 sobre 1000. Então, essa é mais ou menos a lógica do logaritmo. Quando eu tenho logaritmos na base 10, que são logaritmos de expoentes, né, de potências de 10, é muito fácil a gente chegar ao resultado. Então, a gente sabe que, por exemplo, o log de 10 à terceira é 3. É o próprio expoente. O log de 10 a menos 3 é menos 3. É muito fácil fazer isso. Aqui embaixo, a gente está vendo da propriedade do log, né? De colocar um sinal, trocar o sinal do log. Você tem que inverter a fração. Então, o log de 1 sobre 10 a menos 3, se eu trocar aqui o sinal, né? Se eu colocar menos log, eu tenho que inverter, jogar o 10 a menos 3 para cima. Né? Então, log de 1 sobre 10 a menos 3 é a mesma coisa que menos log de 10 a menos 3. Tá? Eu inverto a fração. Se eu continuar resolvendo essa conta, eu vou ver o seguinte. 10 a menos 3, log de 10 a menos 3, a gente já viu que seria menos 3. Né? Menos 3. O sinal negativo, que está vindo antes do log, menos com menos, uma multiplicação dá mais. Né? Então, o resultado final, 3. Então, o logaritmo de o resultado de menos log de 10 a menos 3 é 3. Mais uma vez, lembrando que a escala de pH é logarítmica, a gente vai mostrar nessa tabela que eu tenho, nessa escala, pHs que vão de 0 até 14, sendo que o pH 7 ele é considerado um pH neutro. Aqui eu tenho as concentrações de H+, que dão origem àquele pH. Quando a concentração de H+, é 1 molar, 1 mol por litro, então eu tenho 10 elevado a 0, que é uma concentração... Então, 10 elevado a 0 é 1 molar. Né? 10 a menos 1 molar me dá o pH 1. 10 a menos 2 molar do pH 2 e assim por diante até eu chegar a 10 a menos 14 com pH 14. Certo? Todos os valores de pH que são abaixo de 7 são chamados de pHs ácidos e os que são acima de 7 são os pHs básicos ou alcalinos. Isso você já sabe, né? Você já deve ter estudado isso em outras disciplinas. Com certeza vocês já viram isso. Isso é apenas uma recordação para vocês. Né? Assim como tem o conceito de pH, tem o conceito de pOH. O pOH é o análogo do pH. Só que em relação em vez de ser a relação à concentração de H+, é a relação à concentração de OH-. É muito simples. Eu sei sempre que a soma de pH com pOH sempre tem que dar 14. Então, numa solução que tem pH 0, o pOH dela é 14, porque 0 mais 14 dá 14. Se eu tenho uma solução que tem pH 10, o pOH é quanto? 4, né? Porque 10 mais 4 dá 14. Essa figura mostra o pH de alguns fluidos aquosos, né, do dia a dia, que a gente está acostumado a ver, né? O suco gástrico, né, que está no nosso estômago, suco de limão, vinagre, Coca-Cola e etc. Alvejante doméstico já é mais alcalino, amoníaco também. Então, em azul que está mostrando as soluções mais básicas e em vermelho as ácidas.
né? E está querendo mostrar aqui também, tem uma Coca-Cola e um cafezinho aqui. Por que está mostrando isso? Só para um efeito de comparação. A Coca-Cola tem pH 3. O café tem pH 5. Ora, são só 2 unidades de pH. Né? Parece pouco. Mas, na verdade, como a escala é logarítmica, essas 2 unidades de pH têm que ser vistas como não uma coisa pouca, e sim como 100 vezes maior. A concentração de H+ na Coca-Cola ela é 100 vezes maior do que no café. Quando eu abaixo uma unidade de pH, eu estou multiplicando por 10 a concentração de H+. Entendeu? Aqui, como é que a gente mede pH na prática? Né? Tem diversas maneiras de medir o pH. Uma maneira simples e comum é usando fitas de pH, como essas que estão sendo mostradas aí, que na verdade são papéis que estão, eles contêm, no caso aí tem esses papeizinhos, cada tira é como se fosse essa região aqui, né? Tem 4 quadradinhos, cada uma com um indicador de pH. O indicador de pH é uma substância que muda de cor conforme o pH. Então, o que eu faço? Eu tenho uma solução que eu vou medir o pH, eu simplesmente insiro essa solução, essa fita na solução, vejo a cor resultante e comparo nessa tabelinha de cores. Tá? Aqui está entre 0 e 14. Existe também um aparelho específico para medir o pH, que é chamado de pHmetro. Esse pHmetro ele contém aqui um eletrodo, e esse eletrodo ele é inserido dentro da solução onde eu quero medir o pH, e ele me dá, por exemplo, aqui está mostrando que o pH dessa solução é 7,474. Você vê o nível de precisão de casas decimais é muito maior do que o da fita de pH. Né? É um aparelho que exige uma calibração cada vez que você vai fazer antes de fazer a medida, você calibra o aparelho com soluções de pHs conhecidos. Então agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o pH de uma solução de HCl na concentração 10 a menos 2 mol por litro? Uma pergunta. Eu tenho que lembrar o seguinte. O HCl ele é um ácido forte ou fraco? Forte. Isso quer dizer que ele vai se dissociar completamente. Todo o HCl, quando eu colocar ele na água, ele vai virar H+, mais Cl- completamente. Sendo assim, a concentração de H+ nessa solução vai ser igual à concentração do HCl, porque todo ele vai virar H+. Então, vai ser 10 a menos 2 mol por litro. Entenderam? Porque ele é um ácido forte. Então, tendo a concentração de H+, eu só jogo na fórmula. pH igual a menos log de 10 elevado a menos 2. E como a gente viu, né? O log de 10 a menos 2 é menos 2. Troco o sinal aqui. Então, eu tenho o pH dessa solução sendo um pH 2. Agora, eu quero deixar para vocês um desafio. Qual seria o pH de uma solução de HCl agora na concentração 10 a menos 9 mol por litro? Ou 10 a menos 9 molar? Será que esse pH, ele, sendo de uma solução ácida, ele pode formar um pH básico ou alcalino? Pensa um pouquinho nesse assunto, tá? E tenta resolver isso e me fala o que é que vocês encontraram, tá bom? Então, até o próximo encontro, gente.